Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, trazendo semanalmente informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Temos falado bastante sobre as terapias, homeopatia, acupuntura, medicina sob orientação da antroposofia. E hoje vamos falar um pouquinho da medicina ocidental, tradicional, contemporânea, né? Os problemas, os avanços, o que tem acontecido na nossa medicina, que nos ajuda bastante e que também às vezes nos atrapalha. Nesta quinta-feira nós estamos tendo uma greve geral dos médicos que atendem por convênios, né? Então isso é bem importante para deixar bem claro que já fizeram bastante negociações e com os planos de saúde, talvez os planos de saúde também tenham grandes problemas por excesso de custos em relação à moderna tecnologia, né? O excesso de pedidos de exame, quer dizer, tudo é um ciclo vicioso. Para que as pessoas entendam, os planos de saúde, para quem já está bem maduro, com mais de 50, 60, 70 anos, acaba se tornando muito oneroso. As pessoas pagam um valor muito alto, né, para ter o benefício dos atendimentos médicos e também dos hospitais. O que aconteceu, né? Com a entrada dos planos de saúde na vida, na relação médico-paciente, vamos dizer assim, houve um problema de intermediação entre esse vínculo do médico com o paciente. E esse vínculo é muito importante, né? Por conta de uma má remuneração dos médicos nas consultas, nos partos, nos procedimentos em geral, vocês devem ter visto, algum tempo atrás, tinha alguns outdoors mostrando a Associação dos Ginecologistas, que eles estavam sendo mal remunerados nos partos e nos procedimentos. Quer dizer, isso é um problema que aflige aí toda a classe médica. Então, essa greve está acontecendo nesta quinta-feira justamente como um alerta para tentar uma negociação com os planos de saúde. Agora, em consequência disso tudo, dessa intermediação dos convênios, desse vínculo, dessa perda de vínculo que nós temos, o que acabou acontecendo é que a relação médico-paciente ficou estremecida, vamos dizer assim. Então, o paciente paga um valor muito alto para o convênio e o médico recebe um valor muito baixo de remuneração pela consulta. Então, isso gera uma piora na qualidade da consulta, justamente porque o médico tem que atender um número muito grande de pacientes para conseguir arcar com os custos de consultório. E esse aumento de número de pacientes faz com que ele tenha uma diminuição do tempo da consulta, né, que é muito comum. E diminuindo-se então o tempo da consulta, o que acontece é que não se tem exatamente tempo para se fazer um bom interrogatório em relação ao que está acontecendo com o paciente. Então, escutar é uma coisa muito importante, né? Então, se o médico escuta o paciente, na maioria das vezes ele já consegue fazer o diagnóstico apenas ouvindo. Como nós viemos falando que o emocional é muito importante, então a maioria das doenças, a grande maioria das doenças nossas do mundo moderno estão relacionadas com problemas emocionais, com problemas ambientais, com excesso de trabalho, com estresse, com tudo que nós vivemos no mundo moderno. E se o paciente vai procurar um médico, se ele tem realmente algo que seja muito evidente, uma doença que já atingiu algum, né, estágio onde ele já tenha grandes sintomas ou clínicos, né, ou sintomas mesmo físicos de obstruções, de algum problema desse tipo, então fica mais evidente. Mas tem muitos casos que os pacientes não têm ainda uma desorganização no físico, no orgânico, mas já tem um problema emocional que causa problemas funcionais, vamos dizer assim. Então,
Esses problemas funcionais, eles acontecem justamente porque o indivíduo, por exemplo, que entrou em estresse, ele pode desencadear uma série de reações no organismo, né? E essas reações vão fazê-lo pensar que ele está tendo um problema mais grave, como um infarto, alguma coisa desse tipo, um derrame. É muito comum, desde a nossa época de recém-formados, um pouco antes como estagiários ainda, né? Eu tive a oportunidade de estagiar num hospital aqui da região, no Hospital Assunção, e éramos estagiários remunerados, tínhamos até registro em carteira como estagiários, era muito interessante. E na época era um hospital de ponta, um hospital novo, muitos colegas aqui da região também foram nossos colegas lá de estagiários, o doutor Auríquio aqui, prefeito de São Caetano, o doutor Della Negra, que agora está de volta aí nesses hospitais aí que foram agora comprados por essa rede Dora aí do Rio de Janeiro, também faziam parte lá dos nossos atendimentos, dos nossos plantões. E aprendemos muito nesses estágios, né, porque ficávamos observando, auxiliando os médicos, sempre monitorados e auxiliando os médicos, participando ali das consultas. E era muito comum atendermos em pronto-socorros esses casos de pacientes que vinham com sintomas exuberantes, né, que parecia realmente algo muito grave, um infarto ou um derrame, alguma coisa. Pacientes que chegavam com a respiração muito aumentada, a frequência respiratória aumentada, com taquicardia, com sudorese, às vezes com contraturas das mãos, vocês já devem ter visto isso, falando que estavam paralisados, que acho que tinham tido um derrame, alguma coisa assim. E nós fazíamos todos os exames, isso era importante porque no hospital tínhamos oportunidade de pedirmos imediatamente todos os exames, né, comprobatórios aí de patologias graves. Se tivesse uma suspeita de um infarto, fazia-se imediatamente ali na hora um eletrocardiograma, colhia-se sangue para se medir, mensurar as enzimas, né, que podem sugestionar está tendo realmente uma obstrução de alguma artéria cardíaca. Isso ia nos dando experiência para vermos quais eram realmente os casos que eram verdadeiros, né, os que já tinham um comprometimento orgânico físico e aqueles que não tinham, que eram casos que nós chamávamos na época de DNV, distúrbio neurovegetativo, né? Então era muito comum que nós falávamos esse é um caso de DNV. Então nós já sabíamos que era um caso emocional, fazíamos então ali uma administração de alguma substância calmante, um benzodiazepínico, alguma coisa assim. O paciente se acalmava, era explicado então que isso tinha sido estava relacionado ao estresse do paciente, que ele procurasse então um psiquiatra, alguma coisa desse tipo. Então era muito comum essa vivência, nós podíamos descartar o que era físico do que não era físico, ou na realidade já era físico também, mas não tinha ainda substrato físico. E isso ainda nós vemos muito nos consultórios, é muito comum. Nós atendemos pacientes que às vezes procuram os hospitais e são diagnosticados como imediatamente no pronto-socorro, como tendo algum caso grave de insuficiência cardíaca. Então são feitos milhares de exames e o indivíduo acaba ficando internado durante algum tempo e depois descobre-se que realmente ele não tem nada na parte física. Então mesmo assim ainda vemos que hoje nos pronto-socorros ou nos hospitais acabam medicando esses pacientes como se eles tivessem aquele quadro, né, que eles achavam que era. E então, por isso que essa relação médico-paciente, né, de consultório, de ambulatório, o pronto-socorro, o pronto-atendimento, não é um lugar onde nós podemos ter esse tempo, né, de escutar o paciente com esse cuidado para podermos
verificar. Mas mesmo assim, através dos exames laboratoriais, se nós vemos ali, já recebemos os exames imediatamente, conseguimos verificar que está tudo normal. Isso é muito comum, às vezes o médico fala, olha, você não tem nada, seus exames estão todos bons. Mas na realidade o indivíduo está se sentindo muito mal, ele fala, mas como eu não tenho nada se eu estou me sentindo mal ainda? Então isso vem do emocional, né, que desencadeou todo esse processo que nós falamos aí, que é um processo de estresse. Agora, fazendo aí um link, uma ligação com o que nós falávamos no início do nosso programa aqui, que íamos falar um pouquinho da medicina ocidental, contemporânea, tradicional. O que aconteceu? Nesses primeiros 10 anos do século XXI, né, 11 anos, nós estamos já no quarto mês aí de 2011, nós tivemos um avanço muito grande na parte tecnológica. Então, em todas as áreas, nas especialidades da medicina, na oftalmologia, na cardiologia, na neurologia, tivemos avanços assim excepcionais, né? Hoje nós vemos na oftalmologia aparelhos fantásticos que fazem as cirurgias aí de correção de miopia, de refração, sem precisar fazer aqueles cortes que se fazia com bisturi antigamente. Isso melhorou muito a qualidade de vida. As cirurgias que são feitas via endoscópica, mas com câmera, né, que não se precisa mais fazer ali os procedimentos de corte, de laparoscopias que se faziam antigamente. Então, tudo isso melhorou. A parte tecnológica realmente evoluiu muitíssimo. Mas e a parte humana, né? Então, essa é a discussão que vem tendo ultimamente, até no Conselho Federal de Medicina, como voltar a humanizar essa relação médico-paciente, porque senão acaba ficando tão tecnológica, né, que daqui a pouco o médico vai passar a ser um técnico de alguns aparelhos, vai colocar o paciente ali numa maca e apertar alguns botões e ele vai ser escaneado de todas as formas e então vai sair lá o resultado num monitor falando o que aquele paciente tem. Então, essa é a discussão que vem acontecendo ultimamente, né, nos conselhos, para que se reorganize, para que se retome essa humanização da relação médico-paciente. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com dando sequência a esse mesmo assunto. Até já. A Clínica de Bem com a Vida é um